A graça e a paz, meus irmãos. Estamos chegando já na nossa reta final. Todos estamos cansados, mas eu vou falar de descanso. Mas eu peço que você não descanse agora. Deixe para descansar em casa. Não se atente para minha voz, ela está falhando um pouquinho. Ela já está querendo descansar antes de mim. Mas eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante. Mas antes eu quero agradecer ao pastor Evanilton pelo convite feito, pela amizade que temos nutrido já há um bom tempo, pelas conversas e desabafos que eu sempre faço com ele. Então, tem sido um amigo querido e é sempre uma oportunidade e um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Já é a terceira vez e eu creio que não é a última. Eu quero, nesse momento, orar com vocês mais uma vez. Depois eu vou fazer a leitura da palavra e você pode tomar seu assento depois disso. Bom, Senhor, mais uma vez, diante da tua palavra, nós reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que a parte do Espírito Santo agindo em nossos corações, mexendo em nossos ouvidos, no nosso intelecto, estaremos diante de apenas uma palestra, um estudo, mas sob a ação do Espírito Santo nós cremos que o Senhor pode e fará com que essa palavra de hoje entre, penetre nos nossos corações. E não só isso, que transforme as nossas vidas, que não seja apenas mero conhecimento, meras instruções teóricas, mas que, na verdade, venhamos a amar o dia do Senhor, a glorificar o Senhor por esse dia que o Senhor criou para nosso deleite e descanso. Nós estamos diante de uma doutrina esquecida, porém bíblica. Então, Senhor, nos faça se arrepender das vezes que nós menosprezamos ou negligenciamos o dia do Senhor e nos faça ter prazer e deleite, como cantamos numa das canções, bom é estar em tua casa, bom é estar em tua presença, que tudo isso seja de fato real em nossos corações. Diante do Senhor, eu te peço, tenha misericórdia da minha vida e dos meus irmãos também. Amém. Por gentileza, você pode tomar o seu assento. Aí, desculpe, eu não fiz a leitura ainda, comendo barriga aqui. Desculpe. É vontade de descansar, talvez, né? João, capítulo 5, versículos 16 a 18. Dentre o assunto que eu vou tratar, há inúmeros textos, mas eu escolhi esse aqui porque tem uma afirmação muito forte contra Jesus aqui, com relação ao dia do sábado. Ele é acusado de violar o sábado. E eu quero aproveitar nesse texto e tratar acerca da doutrina do Shabat, ou do descanso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Assim pode tomar o seu assento. Meus irmãos, esse texto que está diante de nós, ele tem um contexto muito forte e impactante. O Senhor Jesus Cristo, na ocasião da festa da Páscoa, é a segunda festa da Páscoa após o início do seu ministério, ele foi até o tanque de Betesda na direção de um homem específico, alguém que estava paralítico já há 38 anos. E num dia de sábado, o Senhor Jesus manda ele se levantar, ele se levanta, e o Senhor Jesus ordena que ele carregue a sua maca. Isso aconteceu num dia de sábado. Evidentemente, a tradição judaica, também por conta da Mishnah, entendia que aquilo era uma violação da lei. É verdade que os judeus, nos tempos de Jesus, eles haviam, de certa forma, distorcido o entendimento acerca do Shabat, acerca do sábado. Criaram regras e regras em cima do quarto mandamento. E agora eles estão aqui acusando o nosso Senhor de ter violado o sábado, de ter quebrado a própria lei do seu pai, ou a sua própria lei, algo que lhe era impossível. Então esse é o contexto dessa passagem. Num sábado, Jesus então cura um homem e ordena que ele carregue a sua maca. Depois disso, os judeus ficaram irados contra Jesus e passaram a persegui-lo
Porque Jesus curava no sábado, porque Jesus realizava milagres no sábado. Em outra ocasião, Jesus, por exemplo, fez lodo com a sua saliva e mandou um homem lavar os seus olhos num tanque de Siloé. De acordo com a tradição, não a palavra de Deus, isso era uma violação da lei de Deus. Mas Jesus fazia isso de propósito, porque Jesus queria confrontar e chocar os religiosos daquele tempo. E ele conseguiu. E por conta disso, os judeus se voltaram contra Jesus com uma ira mortal. Com uma ira mortal. Então hoje eu quero focar no sábado. Eu sei que Deus tem descanso para a nossa alma. Eu sei que existe um outro descanso aguardado no futuro. Nós até vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero aqui focar principalmente no descanso físico e de como nós devemos nos portar com relação ao dia do Senhor. Você deve se lembrar, na exposição que eu fiz, acerca da teologia reformada, lembra? 1517, reforma protestante, teologia da reforma, e da teologia da reforma nós temos a teologia reformada. Da teologia reformada nós temos ali 5 pontos, ou 5 pilares, e um deles era a lei do Senhor. Na palestra que eu dei, eu disse a vocês que certamente ninguém aqui teria dificuldade em cumprir e afirmar que é necessário cumprir os 9 mandamentos. Porém, existe um, o quarto, que tem sido pedra de tropeço para muitas pessoas. Certamente você vai concordar comigo que é necessário não ter outros deuses. Você vai concordar comigo que é proibido fazer imagens de escultura. Ninguém aqui faz. Eu não vi nenhuma aqui. Você não negará que nós, como cristãos, não devemos usar o nome de Deus em vão, em piadinhas, jocosas e coisas assim. Vou pular o quarto. Você não vai negar que nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. Você não vai negar que nós não podemos matar o próximo. Você não vai negar que o adultério é algo abominável pela palavra de Deus. E nós devemos cumprir assim o 7º mandamento. Você não vai negar que o furto é algo abominável e que nós não podemos roubar o próximo. Você também não pode negar que a mentira ou o falso testemunho é algo que o cristão deva praticar. Ou seja, não podemos praticar isso. E a cobiça, que é o 10º mandamento. Até aqui tudo bem, está todo mundo tranquilo, está todo mundo em paz e nenhuma guerra. Mas agora vamos para o 4º mandamento. Lembra-te do sábado. E agora, pastor? Será que a gente vai virar adventista? Quando nós nos deparamos com esse ponto específico, isso passa a se tornar uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Exatamente por conta do adventismo do 7º dia, que interpreta de maneira errada o 4º mandamento. Lembra que eu disse a vocês que a lei moral, ela é perene? Se a lei moral é perene, então o 4º mandamento que está dentro da lei moral, ela deve ser observada pelos cristãos. Agora, como? De que forma? Como os cristãos do 1º século entenderam isso? Como os escritores do Novo Testamento entenderam isso? Como a tradição reformada entendeu isso? Isso que eu estou falando pode parecer novo para você, talvez. Mas não é uma doutrina nova. É uma doutrina abandonada. É uma doutrina esquecida. Todas as vezes que eu trato sobre esse assunto, sempre alguém levanta e fala, mas eu não concordo com isso não. Eu sempre digo, sério? Você acha que é ruim ter um dia para o seu descanso? Sério mesmo? Você quer trabalhar 7 dias da semana? Sério mesmo que você acha ruim ter um dia para adoração a Deus? É ruim isso? Ah, não, eu não acho ruim. Então você não pode ser contra o 4º mandamento. Porque é isso que o 4º mandamento diz. É isso que ele prega, que ele ensina. Ah, mas eu achei que era diferente. Não, mas peraí, você achou porque você viu outras pessoas defendendo ideias errôneas, ou seitas mesmo defendendo ideias errôneas. O que eu quero tratar com vocês é sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo técnico, um termo teológico que foi extraído da própria palavra de Deus. E é uma referência ao Shabat. O que é Shabat? Shabat a gente traduziu para sábado, mas sábado literalmente significa descanso. Shabat significa descanso. E a nossa confusão já começa aqui logo de partida, por causa da palavra. Se eu falar assim, nós precisamos guardar o sábado, nós precisamos lembrar do sábado, né? Que é o mandamento diz para a gente lembrar. Lembra do sábado, você vai lembrar do 7º dia. Não é verdade? Que sábado para a gente, o calendário, é o 7º dia, depois da sexta-feira. Agora, se eu falar para você, lembra-te do descanso.
Bom, eu já não estou me referindo a um dia específico. Já muda um pouco, tá? Mas eu quero olhar alguns aspectos da lei que eu não falei na palestra, exatamente porque estava incluído aqui nessa mensagem dessa noite. Eu tenho uma pergunta a ser feita e eu creio que você já tem a resposta por conta da palavra ou até mesmo por conta do que eu acabei de falar. A lei deve ser observada hoje? Né? Será que a lei deve ser observada hoje? Existe uma divisão de pensamentos aqui. Alguns vão dizer que não, jamais, outros que sim, outros não sabem. Mas, enfim, existem 3 possíveis respostas básicas que eu quero apresentar para vocês. A primeira é, sim, nós devemos obedecer à lei, porque o pecador se torna salvo porque ele obedece à lei. Essa é uma possível resposta. Por mais absurdo que isso pareça, é o que mais se crê por aí. É o que mais se crê por aí. Pessoas obedecendo ou a lei de Deus, ou até mesmo leis que elas criam para si mesmas e obedecem, achando que elas serão salvas. Certamente está reprovada essa visão. Porque a salvação não é com base na obediência à lei, como nós vimos na palestra. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas existe ainda uma segunda resposta. A lei deve ser observada hoje? A resposta é não, pois a lei não tem nenhuma relação com os crentes hoje. Também isso é popular. Principalmente por conta de uma visão chamada dispensacionalismo, que faz uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, uma divisão entre lei e graça, como se não houvesse graça no Novo Testamento, como se também não houvesse lei no Novo Testamento. Jesus não cancelou a lei. Ele veio para cumprir a lei. Em nenhum momento ele disse, a partir de agora, gente, acabou a lei aqui. Em nenhum momento ele disse isso. Ele veio cumprir a lei no nosso lugar. E não houve um momento da história em que Deus disse assim, olha, a partir de agora não precisa mais da lei. Deus nunca deixou de exigir obediência perfeita à sua lei, porque a lei reflete o seu caráter moral. E o que Deus quer dos seus filhos é que você imite ele em perfeição e obediência à lei. Como eu disse para vocês hoje na palestra, ninguém conseguiu fazer isso. E a desobediência a um preceito sequer. Tiago diz, se você tropeçar em um item da lei, você quebra toda a lei. Então, ou seja, se você pecou e tem pecado, você é alguém que transgrediu e violou a lei de Deus, e você sabe as consequências disso. Mas não se preocupe, você tem um advogado. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele te substituiu em 2 lugares, de 2 formas. Obedecendo a lei no seu lugar e indo para a cruz morrer, porque você desobedeceu a lei. Então, sim, Deus exige obediência. E existe uma relação da lei com o cristão hoje. Nós vimos graça onde? Lá em Gênesis 3:15. O pacto da graça vai me dizer que não existe graça no Antigo Testamento? Vai me dizer que não existe lei na Nova Aliança? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, havia uma discussão acerca dos 10 mandamentos. Algumas escolas rabínicas diziam, não, é o primeiro, outros diziam era o quarto, e outros diziam, não, é o segundo. O Senhor Jesus não disse assim, gente, é besteira isso aí já passou. Não foi isso que Jesus disse. Ele resumiu o decálogo, os 10 mandamentos, em 2. Toda a lei se resume a amar a Deus, uma referência aos 4 primeiros mandamentos da lei, inclusive o Shabat. Se resume a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, os outros 6 mandamentos. Jesus resumiu a lei. Ele não anulou a lei. Então, a lei, será que ela não tem nenhuma relação com os crentes? Os que afirmam isso estão reprovados. Estão reprovados. Terceiro, a lei deve ser observada hoje? Resposta sim. A lei moral. Agora eu quero que você guarde essa palavrinha, ela é importante para você entender o Shabat. Tá? Eu sei que a gente está cansado, vocês estão com sono, já estão pensando até no descanso eterno, talvez. Mas, por favor, guarde a sua mente, seu coração, e guarde essa palavra, lei moral. Lei moral é 10 mandamentos. Porque a lei moral de Deus está resumida nos 10 mandamentos. E só para que você se lembre, essa lei moral está gravada no coração de todos os seres humanos. Está em Romanos 2,14. Ela estava gravada no coração do casal no Jardim do Éden. O que Deus fez foi registrar os 10 mandamentos em pedras.
em tábuas de pedras mais tarde. Mas a lei moral já estava, já existia. Ela sempre existiu desde que Deus criou o homem. E ela sempre reflete o caráter moral de Deus. É o que ele espera dos seus filhos. Essa resposta é a resposta correta, dada pelos cristãos de linha reformada. Esse é o entendimento que nós percebemos das Sagradas Escrituras. Que existe, sim, no que compete à lei moral, uma necessidade de obediência. Como eu disse, 9 está tranquilo, mas vamos deixar tranquilo o quarto também. Eu espero que no final você realmente priorize o dia do Senhor para a glória do Senhor e também para seu descanso e para seu deleite. Então essa posição ela está aprovada. É a posição que a gente vai encontrar na Bíblia. Que nós vamos encontrar ao longo da história do cristianismo. Eu vou fazer uma viagem histórica com vocês. E também nós vamos encontrar isso na tradição reformada, evidentemente, que reverbera a história da igreja. Talvez a pergunta no momento seja, talvez ainda alguns não entenderam, talvez a pergunta seja, toda a lei deve ser observada? Será que toda ela? De repente você agora está se lembrando de alguns sacrifícios, umas leis estranhas, né? Aí você fala, peraí, mas a gente nunca fez isso aqui na igreja. Pelo menos que eu saiba, não. Eu não sei se teve algum sacrifício aqui algum dia, né? Se tiver, desculpa aí, pastor, eu não sabia. Né? Nós não fazemos isso, nós não sacrificamos mais animais, mas é uma lei, é uma ordem. E agora o problema surge. Como eu faço para saber quais leis eu devo me submeter? E quais eu não devo me submeter? Agora surge um problema. Será que nós devemos obedecer toda a lei do Antigo Testamento? Certamente que não, né? Agora, como saber, então, quais? Vamos fazer algumas considerações. Quero trazer algumas considerações sobre a lei de Deus. Como saber o que deve e o que não deve ser observado nessa lei? Meus irmãos, para responder a essa questão, é preciso relembrar a divisão tripla da lei. Existe uma divisão tripla da lei. Então, isso é muito importante você entender, porque, do contrário, você não vai entender o quarto mandamento. Quando nós entendemos e sabemos como funciona essa tripla divisão, nós vamos conseguir aplicar perfeitamente o quarto mandamento. Sendo assim, vamos aprender rapidamente sobre a tripla divisão da lei. Quando nós olhamos para toda a lei do Antigo Testamento, nós precisamos entender que ela é dividida em 3 aspectos ou em 3 partes. Eu repito a pergunta aqui: será que nós temos que obedecer toda a lei mesmo? E agora eu vou falar das leis cerimoniais. Evidentemente que todas as leis cerimoniais nós não temos que obedecer. Todas elas. Inclusive, nós não temos um templo. O templo foi destruído no ano 70, onde a adoração era centrada no lugar. Nós não temos sumos sacerdotes. Todos os cristãos são sumos sacerdotes. Sacerdócio universal de todos os santos. Algumas coisas mudaram no que diz respeito à lei cerimonial. Nós não nos submetemos às leis cerimoniais, sabe por quê? Porque todas elas apontavam e se cumpriram na pessoa de Cristo. E eu quero que você guarde isso também. Todas as leis cerimoniais se cumpriram na pessoa de Cristo, porque ele é o verdadeiro sacrifício, ele é o verdadeiro sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o tabernáculo ambulante na terra. Ele é o próprio Deus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, o maná, ou seja, tudo que nos arremete para a lei de Deus no que diz respeito ao aspecto cerimonial, tudo isso apontava para Cristo, como nós vimos na palestra, e teve o seu cumprimento em Cristo Jesus. Por essa razão, nós não nos submetemos mais às leis cerimoniais. Por causa de Cristo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 1 a 10, diz assim: ora, a primeira aliança, Antigo Testamento, tinha regras para a adoração, leis cerimoniais, e também um tabernáculo terreno, onde as cerimônias eram realizadas. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para incenso, tudo da adoração, cerimônia. A Arca da Aliança, que era totalmente revestida de ouro. Nessa arca
estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória e com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente. Estando tudo assim preparado, está falando da cerimônia. Como é que funcionava? Os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, que o povo havia cometido por ignorância. Agora, preste atenção como o autor de Hebreus termina. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Ainda não havia manifestado, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Agora, veja só, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, até o tempo da nova aliança. As leis cerimoniais cessaram com a chegada da nova aliança, porque Hebreus 10:1, a lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. A realidade é Cristo. Essa verdade também foi registrada na nossa confissão de fé, lá no capítulo 19, parágrafo 3. Veja aí. Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, prefigurando suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais sendo impostas apenas até o tempo da reformação, da nova aliança, são por Jesus Cristo o verdadeiro Messias e o único legislador que foi dotado com poder da parte do Pai para esse fim, cumpridas e revogadas. Tá? Por isso que nós não matamos mais animais. Fica-nos evidente, então, irmãos, que as leis cerimoniais foram dadas com o intuito de apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que o Senhor Jesus Cristo adentrou a este mundo, morreu naquela cruz, se fez o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito, todas as leis cerimoniais cessaram. Então, guarde isso, por favor. Eu vou apresentar mais outros pontos aqui, mas esse ponto é fundamental para você entender o Shabat. Todas as leis cerimoniais cessaram em Cristo Jesus, porque temos nele o cumprimento. Mas existe também as leis civis ou judiciais. Deus também deu ao povo de Israel algumas leis para normatizar ou para legislar sobre a nação, sobre as condutas dos filhos de Deus, dos filhos de Israel. A finalidade dessa lei que Deus deu era simplesmente regular a sociedade civil do Estado teocrático. Lembre-se que Deus estava no governo e ele estava regulando a sociedade civil de Israel naquele tempo. Esse aspecto também está registrado na nossa confissão de fé. Veja aí. Para eles, Israel é étnico, ele também deu várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo. Nós não estamos debaixo dessas leis. Nós estamos debaixo das leis do Japão ou do Brasil, país em que você vive. Mas para aquele povo que não tinha uma lei civil, Deus também deu leis civis. Não obrigando ninguém em virtude daquela instituição, somente a sua equidade geral possui um valor moral. Quando você olha para as leis civis na palavra de Deus, no Antigo Testamento, você percebe que nós encontramos nas leis de hoje uma semelhança. Por exemplo, você bate no carro de alguém, você tem que pagar. Você encontra esse princípio lá na lei civil de Israel. Uma equidade moral que está presente em quase todas as nações, em quase todas as leis de todos os países. Olhando de um espectro maior, nós percebemos que estas leis foram dadas para a preservação e organização do povo, conforme nós vimos hoje à tarde, por conta do Pacto da Graça. Então, essas leis foram dadas ao Israel étnico, que cumpriu o seu papel, e agora nós não temos nada a ver com essas leis, é verdade. Mas existe a lei moral.
Se a lei civil e a lei cerimonial não são aplicadas a nós hoje, eu repito, a lei moral, sim, ela é perene. Ela é para sempre. Por quê? Porque essa lei, ela reflete o caráter moral de Deus. E agora, olhando para o nosso texto, os judeus acusaram Jesus de ter violado o Shabat, o sábado. Não é isso que está lá? Eles queriam matá-lo porque ele estava não só violando o sábado, mas dizendo que Deus era o seu pai e se fazendo como Deus. Dizendo que ele mesmo era Deus. Quando eu era adolescente, eu acreditava que Jesus havia violado o sábado. Quando eu debatia com um adventista, por exemplo, eu dizia para eles que a gente não tinha que guardar o sábado, que no caso é o 7º dia deles, né? Porque nem Jesus obedeceu, mas que eu vou obedecer? Era isso que eu falava. Eu estou confessando um monte de heresia do passado, né? Há esperança para vocês também, se vocês forem hereges. Não se preocupe, estamos todos aprendendo, né? Todo mundo foi um herege um dia. Quem nunca falou uma besteira que atire a primeira Bíblia? Né? Todos nós, né? Deus é gracioso e limpa a nossa mente, né? Veja aí o que a nossa confissão diz. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou a ser a regra perfeita de justiça após a queda. Continuou a ser a regra perfeita de justiça após a queda. Posteriormente, essa lei foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os outros 6, nosso dever para com o homem. Capítulo 19, parágrafo 2. O apóstolo Paulo registrou essa verdade em Romanos, capítulo 2, versículo 15 em diante. De fato, quando os gentios que não têm lei, presta atenção, gentio que não tem lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Não tem lei, como é que ele consegue praticar a lei? Embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Estou falando dos gentios. E diz assim, disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. Eu sei que o pecado mancha essa percepção da lei de Deus, mas a gente consegue perceber na vida de muitos ímpios essa noção de que adultério é errado, essa noção de que roubar não é certo. O pecado manchou, estragou tudo, é verdade, então muitos acabam por obstinação cometendo esses pecados, mas quando eu olho para a cultura japonesa, eu percebo que há muitos padrões da palavra de Deus, da lei moral, presente na vida de alguns japoneses. Está gravado no seu coração. A lei moral está lá. E está lá também para o acusar. Veja como Jesus usou a lei moral para responder o mestre da lei, quando ele foi ali questionado, inquirido a respeito do maior mandamento, como eu mencionei. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs o Senhor à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, a primeira tábua da lei. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Segunda tábua da lei. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Jesus não anulou a lei. Deixa eu verificar se vocês me entenderam aqui. Como cristão, nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Sim? Tudo bem? Tranquilo para vocês? E o quarto está tranquilo agora, por enquanto? Ainda pode ser que ainda não, né? Tá cheirando adventismo melhorado isso aqui, hein? Quando eu expus isso a primeira vez, um irmão da igreja que veio do adventismo, ele... Pastor, eu não concordo isso aí, tá parecendo adventismo. Porque se a gente não se atentar, a teologia por detrás disso parece mesmo. E aí nós temos a tendência de desembocar no mesmo legalismo que os adventistas cometem. Mas os adventistas, eles erram por desconsiderar essa divisão tripla da lei. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas deixa eu apresentar a vocês agora o 4º mandamento e apresentar a vocês os 2 aspectos desse 4º mandamento. Agora, eu preciso que você não se esqueça que toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Não se esqueça disso. Isso é importante agora. Senão você não vai entender o 4º mandamento. Toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus. E agora eu vou apresentar a vocês os 2 aspectos deste 4º mandamento.
Vamos entender quais são os aspectos do quarto mandamento. O quarto mandamento, ele teve origem no descanso de Deus, né? O sétimo dia, o Senhor, após concluir a sua criação, ele descansou, tá? Não é que Deus está cansado, né? Deus não se cansa. Descansou significa simplesmente que ele parou de criar, não criou mais nada na obra da criação. Cerrou a semana ali de criação. O quarto mandamento, então, teve origem no descanso de Deus, após a conclusão da criação. Afinal, Deus descansou. Porém, o Shabat... Opa, aqui apareceu aqui já. O Shabat, ele tem um aspecto moral, evidentemente. Por quê? Porque todo o decálogo, todo o mandamento, ele é a lei moral de Deus, não é? Todo o decálogo é a lei moral de Deus. Se o quarto mandamento está dentro do decálogo, então ele tem um aspecto moral. Se há um aspecto moral dentro do quarto mandamento, isso significa que existe algo no quarto mandamento que eu tenho que honrar e respeitar. Então, o primeiro ponto que eu preciso que você tenha na sua mente é que há um aspecto moral no Shabat. Porém, é importante que você saiba também que o quarto mandamento, quando Deus deu a lei a Moisés, e depois quando essa lei foi explanada, o quarto mandamento, ele recebeu uma roupagem cerimonial. Ele recebeu uma roupagem cerimonial lá no Monte Sinai, no desdobramento do Monte Sinai. Então, me acompanha aqui. O quarto mandamento, ele já vinha com uma lei moral. Deus descansou, então espera-se, pela lei da natureza, que as suas criaturas também descansem. Lei moral. A lei moral aponta para um dia em 7 de descanso. Esse é o princípio, é o preceito da lei moral. Descansar um dia em 7. Quando nós chegamos lá no Monte Sinai, nós recebemos uma roupagem cerimonial. Porque no 7º dia, Israel agora foi ordenado a realizar as suas cerimônias. O quarto mandamento recebeu uma roupagem cerimonial lá no Monte Sinai. E por receber essa roupagem cerimonial, os judeus passaram então a considerar, porque já era natural, porque Deus havia descansado no 7º dia, eles passaram a considerar o 7º dia como o dia da adoração cerimonial. Então veja comigo, nós temos aqui então, no Monte Sinai, a tábua de pedra sendo entregue. Antes disso, nós temos a lei moral, o preceito moral do Shabat, descanse um dia em 7. Depois, no Monte Sinai, o quarto mandamento, dos 10 mandamentos, é o único que recebe uma roupagem. Colocaram uma roupa cerimonial nele, lá no Monte Sinai, quando Deus entregou ali para Moisés. Então, vamos pensar. O sábado, ele tem um aspecto moral e tem um aspecto cerimonial. Como eu acabei de afirmar para vocês, no que compete ao aspecto moral, ele já vinha desde a criação. A partir daqui, lembre-se disso, a partir daqui, o quarto mandamento recebeu uma roupagem cerimonial. Agora, vamos entender qual era o conceito ou o preceito do aspecto moral do quarto mandamento. No que diz respeito ao aspecto moral, o aspecto moral aponta para a ideia de descansar um dia em 7. Um dia em 7, bom, pode ser na segunda, pode ser na quarta. Não fala especificamente de um dia. Pela lei da natureza, o 7º dia passou a ser tradição normal, porque Deus havia descansado no 7º dia. Mas não havia uma ordem para se descansar diretamente no 7º dia. Essa ordem passou a ser dada lá no quarto mandamento. Mas o preceito moral dizia, descanse um dia em 7. E o preceito cerimonial diz assim, descanse e adore agora no 7º dia. Então algo mudou aqui. E se toda a lei cerimonial apontava para Cristo e cessou com a morte de Cristo na cruz, então isso significa que o aspecto cerimonial do Shabat também não está mais em vigência. Por essa razão, nós não somos apegados ao 7º dia. Por essa razão, nosso culto não é no sábado como um legalismo.
Por essa razão, nós, diferente dos adventistas, nós não acreditamos que a desobediência do sétimo dia, ou não adorar Deus no sábado, afeta na nossa salvação. Nós não pensamos assim. Porque nós entendemos claramente que o aspecto cerimonial do quarto mandamento se cumpriu em Cristo, porque Cristo é o nosso verdadeiro descanso, e Ele inaugurou um novo descanso para nós. Um descanso maior do que o descanso sabático. Cristo Jesus é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro shabat, é o verdadeiro descanso. O shabat apontava para Cristo, que inauguraria um descanso para nós. E aponta para um descanso maior, um descanso futuro, onde nós também descansaremos. É exatamente isso que nós percebemos no quarto mandamento. Nós percebemos no quarto mandamento essa necessidade de descansar um dia em 7. E nós não estamos apegados ao aspecto cerimonial que manda adorar no sábado, ordena que adore no sábado, no sétimo dia, e descanse somente nesse dia. Então veja, Israel, ele estava debaixo dessa lei cerimonial até que Jesus Cristo morresse naquela cruz, cumprindo assim toda a lei. Nosso problema é que quando nós lemos a palavra sábado, nossa cabeça dá uma bugada. Mas eu quero trocar a palavra sábado por descanso. Lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Você vai perceber claramente, quando eu trocar a palavra sábado pela palavra descanso, você vai perceber o preceito moral ali tranquilamente. Agora, se você ler sábado aqui pensando no sétimo dia, o dia que vem depois da sexta-feira, a sua mente automaticamente vai pensar no aspecto cerimonial. E você vai se lembrar das ordens que Deus deu, da adoração e tudo mais. Mas veja aí, lembra-te do dia de sábado, vou usar sábado primeiro, para santificá-lo. Sábados, depois da sexta. Beleza, lembrei. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Sábado, antes do domingo, entendi. Nesse dia não farás nenhum trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos, servas, e etc, etc. Agora eu vou trocar a palavra. Lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Bom, nós temos um aspecto moral aqui. Descansar um dia em 7. Lembra do dia de descanso para santificá-lo. Trabalharás 6 dias. Não falou de segunda a sexta? Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é descanso dedicado ao Senhor. Isso muda um pouco. A gente consegue perceber o aspecto tanto moral quanto cerimonial presente nesse quarto mandamento. Então, o quarto mandamento me manda descansar um dia em 7, no que compete ao seu aspecto moral, e no que compete ao seu aspecto cerimonial, manda eu descansar e adorar no sábado. Aqui está o erro dos adventistas. Eles estão apegados ao aspecto cerimonial do quarto mandamento. Eles estão apegados a isso aqui. Eles não se atentam para o aspecto moral por detrás, porque eles desconhecem. Essa é a verdade. Tá? Vamos pensar, então, de forma cronológica agora. O princípio moral do Shabat foi estabelecido quando Deus termina a obra da criação. Deus descansa. O Shabat permaneceu moral somente até que Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Depois disso, o quarto mandamento passou a ter um aspecto também cerimonial. E isso permaneceu assim até quando? Até a ressurreição de Jesus Cristo. Até a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu em que dia da semana? O primeiro dia da semana. Que nós chamamos de domingo. Quando o nosso Senhor, ele ressuscitou dos mortos, ele inaugurou o nosso descanso eterno. A ressurreição aponta para uma criação maior. A ressurreição é uma criação maior do que a primeira criação. Aponta para a obra da redenção, onde todas as coisas foram feitas novas. Nós fazemos parte dessa nova criação. A segunda criação é maior do que a primeira. Sendo assim, o primeiro descanso marca o fim da criação. O segundo descanso aponta para o término da obra da redenção, uma obra maior. Charles Spurgeon disse o seguinte: congregamos no primeiro dia da semana, em lugar do sétimo dia, porque a redenção é até mesmo uma obra maior do que a criação. Por que nós celebramos ao Senhor, cultuamos no primeiro dia da semana ao invés do sétimo? Spurgeon disse que porque a redenção
é até mesmo uma obra maior do que a criação e mais digna de comemoração, porque o descanso que seguiu a criação é superado pelo repouso que segue a consumação. A consumação é maior do que a criação. Essa é a ideia aqui presente no pensamento do Spurgeon. Sendo assim, irmãos, após a ressurreição de Jesus, o aspecto cerimonial do quarto mandamento foi simplesmente abolido. Não existe mais o aspecto cerimonial do quarto mandamento. Nesse ponto, nós não podemos ser legalistas. Por exemplo, o nosso culto é no domingo. Um dia, nós não conseguimos salão para cultuar no domingo. Nós não temos um prédio próprio como vocês. É que Batista é pobre, então... Batista é tudo pobre. Presbiteriano é rico. Nós não temos um salão, aí tivemos que cultuar no sábado. Consciência tranquila. Lembre-se, um dia em 7. De preferência, é o primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição de Jesus. Mas não há legalismo nisso. Então, após a ressurreição de Jesus, o aspecto cerimonial do quarto mandamento foi abolido, porque se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Não estamos mais debaixo desse aspecto, porque Cristo é o nosso verdadeiro descanso e ele inaugurou o verdadeiro descanso e também apontou para a obra da redenção. Por essa razão, nós deixamos, então, de adorar no 7º dia. Agora nós removemos aqui o cerimonialismo do 7º dia. E ele voltou a ser moral, como ele era antes do decálogo. Moral. Essa verdade também foi exposta na nossa confissão de fé. Diz assim: pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza. Uma lei da natureza é uma lei natural, não é uma lei imposta. Quando você ouve, lê esse linguajar na confissão, entenda, é uma lei natural. Deus criou, descansou, ele lá no Jardim do Éden não deu nenhuma ordem para a criatura descansar. Não tem nenhum mandamento lá. Então, uma lei natural, uma lei em que as suas criaturas simplesmente imitam e obedecem naturalmente essa lei. Que, em geral, vamos entender essa lei da natureza que Deus colocou no coração. Lembre-se, é a lei moral. Se a lei moral está no coração do homem. Há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção do tempo seja destinado ao culto a Deus. Esse é o preceito da lei moral. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, ou seja, um preceito positivo é quando há uma ordem de Deus específica, como em Êxodo capítulo 20, lembra-te, agora um preceito positivo. É uma ordem dada. O preceito natural é aquele que não há uma ordem, mas há uma obediência por natureza. É igual os gentios, obedecem sem ter lei. Válido a todos os homens e em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para descanso, para ser-lhe santificado ou separado, que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, o que é chamado de Dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como Shabat cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Por quê? Porque o aspecto cerimonial acabou. Tá, mas legal tudo isso aí, né? Mas será que nós podemos perceber no Novo Testamento essa mudança? Porque, convenhamos, os primeiros cristãos, na sua vasta maioria, eram judeus, acostumados a guardar o 7º dia. Então, seria muito difícil para eles essa troca. Haja visto o aspecto cerimonial por detrás disso. Então, se realmente isso é verdade, o que a nossa confissão de fé diz, nós devemos perceber essa mudança lá no Novo Testamento. E só para que vocês saibam, no Novo Testamento, logo nos primórdios, os cristãos começaram a realizar culto tanto no sábado, por conta dos cristãos judaizantes, e também no domingo. Eles realizavam 2 cultos. A transição não foi fácil. Não é fácil. Mas legal tudo isso. Nós vamos olhar para o Novo Testamento, vamos ver se nós encontramos os crentes adorando ao Senhor no primeiro dia da semana. Porque se eles mantivessem o preceito cerimonial do quarto mandamento, nós encontraríamos os cristãos cultuando naturalmente no 7º dia.
É a coisa mais natural a se fazer. Eu quero mostrar isso para vocês agora. Vamos ver como, então, os apóstolos entenderam o Shabat. Em primeiro lugar, eles entenderam, porque Jesus nos ensinou, que Jesus é o Senhor sobre o sábado e que o sábado foi feito para o homem, né? Vale lembrar que a tradição judaica havia pervertido o quarto mandamento, fazendo com que o sábado, que era para ser um descanso para o homem, um alento, um alívio, passou a ser um fardo. Inverteram a ordem. O sábado foi feito para o descanso do homem, agora o sábado passou a ser um peso, uma carga sobre os ombros dos homens. E o Senhor Jesus Cristo, então, se apresenta como o Senhor do sábado. Então, com base nesse argumento aqui, os discípulos não tiveram muita dificuldade em entender que Jesus era o Senhor do sábado. Foi, então, um raciocínio já meio que tranquilo. Mas vamos ver o primeiro argumento. O primeiro argumento é esse, que Jesus é o Senhor do sábado, mas o segundo argumento está fundamentado na ressurreição de Cristo Jesus, que ocorreu, como bem sabemos, no primeiro dia da semana. Nós entendemos, irmãos, que o sábado apontava para a ressurreição de Cristo. E a ressurreição apontava para o nosso verdadeiro descanso. Existe uma ordem. Mas vamos ver agora alguns textos no Novo Testamento. O primeiro texto que eu quero apresentar a vocês é Atos, capítulo 20, versículo 7. É a primeira referência ao culto no domingo, no Novo Testamento. No primeiro dia da semana, domingo, reunimos-nos para partir o pão, ceia do Senhor, realizado no domingo. E Paulo falou ao povo, pregou, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Acho que eu vou seguir o exemplo de Paulo hoje. Só não durma aí na janela, tá? É perigoso. Meu Fábio, acorda aí. Nós temos aqui a menção do culto sendo realizado no primeiro dia da semana, com ceia e pregação até meia-noite. Basicamente uma vigília. Primeiro dia da semana. Com uma naturalidade no Novo Testamento. Como eu disse, seria estranho para um judeu cultuar a Deus em outro dia que não fosse o sábado. Mas tudo bem, para eles foi tranquilo. Nós não sabemos ao certo como foi essa transição, mas nós já encontramos no Novo Testamento essa menção. Agora veja outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Tá? Quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, ele escreveu as igrejas da Galácia. Havia algumas igrejas na região da Galácia. Não é apenas uma igreja. E ele deu uma ordem para essas igrejas. Qual é a ordem? No primeiro dia da semana, o domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, proporcionalidade, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, quando vocês se reunirem para o culto público, então façam a coleta. E o culto acontecia quando? Primeiro dia da semana. Só mais um texto bíblico. Apocalipse 1:10. João diz assim: no dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta. Aqui, o dia do Senhor, aliás, o sábado, o Shabat cristão, passou a ser chamado de o dia do Senhor. Aqui, teólogos de todas as linhas concordam que João estava falando acerca do domingo. E ele chamou o domingo de o dia do Senhor. E agora, olha que interessante. Deus, na antiga aliança, chamava o sétimo dia de o seu dia. O meu sábado vocês devem guardar. E agora João está dizendo, domingo é o dia do Senhor. Isso foi registrado pelo apóstolo João. Então nós temos pelo menos 3 evidências textuais de que o domingo era um dia comum para culto no primeiro século. Agora, se é verdade isso mesmo, se esse entendimento está correto, nós precisamos olhar para aqueles que sucederam os apóstolos. Porque pode ser que a gente não está entendendo direito. Pode ser que não é bem assim. Mas se é assim, então aqueles que sucederam os apóstolos, evidentemente, deverão cultuar a Deus também no domingo. Eu quero, então, olhar para os pós-apostólicos, para a gente ver como é que eles entenderam o sábado. Veja aí a Didaquê. Didaquê é um documento de catequese lá do primeiro século, tá? Diz assim: reunindo-se todos os domingos.
Veja, natural. Todos os domingos do Senhor, quebre o pão e dê graças, seja o Senhor confessando suas falhas de antemão, para que seu sacrifício seja puro. Primeiro dia da semana. Nós podemos, por exemplo, citar também a Epístola de Barnabé, no ano 100 depois de Cristo. Ele também fala do domingo. Eusébio, Inácio, Justino Marte, Dionísio de Corinto, Tertuliano, Orígenes e muitos outros. Você pode depois pesquisar isso. Mas eu vou citar um aqui em específico, por conta dele ser da transição do primeiro para o segundo século. Justino de Roma. Ele disse assim, ele escreveu assim, Justino de Roma, então ele vai usar o calendário romano aqui para falar isso. Celebraremos essa reunião geral no dia do sol. Dia do sol, de acordo com o calendário romano, domingo. Os adventistas, eles nos acusam de adorar a Deus no dia do sol, do Deus Sol. Vocês são blasfemos, porque vocês adoram no dia do Deus Sol. Mas tudo bem, eles adoram no dia do Deus Saturno, porque sábado no calendário romano é Saturno. Então, não adianta nada, não mudou nada. Então ele diz assim, celebraremos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, fez o mundo. Também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos, por causa da ressurreição. Com efeito, sabe-se que crucificaram um dia antes do dia de Saturno, sexta-feira, e no dia seguinte ao de Saturno, que Saturno é sábado, que é o dia do sol, que é domingo, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Domingo. Naturalmente. Tem ainda uma citação de Stuart Olliott interessante. Ele disse assim, durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como o Shabat dos cristãos. A evidência documental é unânime e retorna a 74 depois de Cristo. Durante as perseguições, que começou a partir do ano 70, com a destruição do templo, então houve fortes perseguições contra os cristãos por parte de Roma, perguntavam-se aos suspeitos de serem cristãos, Dominicum servaste? O que eles estão perguntando? Você guarda domingo? E ele diz assim, os verdadeiros crentes respondiam, eu sou um cristão e não posso deixar de fazer isso, e morriam. Veja que até Roma sabia que os cristãos se reuniam no domingo e que eles não abriam mão disso e até davam a sua própria vida por conta disso. Dominicum servaste? Você serve, você guarda o domingo? E aqui morre, mais uma vez, a falsa acusação feita pela seita adventismo do sétimo dia. Eles afirmam, eles nos acusam de adotar o domingo, porque Constantino, o imperador, havia determinado que o domingo seria o dia de descanso de adoração. Mas, na verdade, o que Constantino fez foi apenas oficializar algo que já era uma prática comum entre os cristãos. A prática de realizar o culto no domingo. E ele, que não é bobo nem nada, sabia que se ele se opusesse a isso ou escolhesse uma outra data, ele teria problema com os cristãos dentro do seu império. Então ele apenas oficializou, até porque ele estava com intenções com relação aos cristãos. Era ali interessante estar de boa com os cristãos. Então morre aqui a falsa acusação dos adventistas. Dito isso, quero dar um salto com vocês rapidamente para o período da Reforma. Tanto as três confissões que nós vimos hoje, a de Westminster, a de Londres e a de Savoy, todas elas defendem essa mesma ideia. Então, veja, nós temos aqui um lastro histórico. Começando pelo Novo Testamento, os pós-apostólicos, alguns que vieram um pouco depois, mais tardio, e agora século XVI também. Então, veja, não é uma doutrina nova. É uma doutrina abandonada, é verdade, é uma doutrina esquecida. É uma doutrina que parece estranha para nós hoje. Mas não é para ser assim. Agora veja só o que a nossa confissão de fé diz aí. Pelo desígnio de Deus... isso aqui eu já li. Vou pular isso aqui. Como nós devemos observar o Shabat, então, na prática? Agora que é o ponto interessante. Se existe um preceito moral por detrás do quarto mandamento, já que o cerimonial foi embora com Cristo, como eu devo observar o quarto mandamento? Em primeiro lugar,
se despindo do legalismo. Nós não podemos ser legalistas com relação ao quarto mandamento. Legalismo nunca é uma coisa boa. Aceita adventismo do sétimo dia, eles são legalistas. Então, se você quer saber um padrão de legalista, olhe para eles. Olhe para eles. Não é essa a ideia. Nós não devemos guardar o quarto mandamento com um peso, com uma carga, como um legalismo. Eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno, senão Deus não vai me abençoar, ou alguma troca que você faz com Deus. Isso é legalismo. É criar uma lei acima do que Deus estabeleceu. E muita gente pensa assim, com relação a tantas outras coisas. O Shabat não pode ser um fardo para nós. Jesus deu o Shabat, Deus deu o Shabat para nós como um deleite. É um deleite para o cristão estar aqui em adoração coletiva. Pelo menos deveria ser. Se você for um cristão, é assim que tem que ser. É um deleite. Você canta, fico feliz em ir em tua casa. Você tem que ficar feliz. Apesar de casa é apenas uma maneira, um eufemismo, né, para um lugar que se reúne. Mas a gente fica feliz. Eu estou cansado, mas eu estou muito feliz. Vocês são muito legais. Vocês estão me aguentando até agora? Vocês moram aqui no coração e não pagam aluguel. Spurgeon, comentando sobre a perpetuidade da lei moral de Deus, ele disse assim: a respeito de uma particularidade sobre a qual havia um pouco de cerimonialismo envolvido, em outras palavras, guardar o Shabat, o nosso Senhor a aplicou e mostrou que o pensamento judeu não era verdadeiro. Os fariseus proibiam até mesmo as obras de necessidades e misericórdia, como, por exemplo, debulhar espigas de milho para matar a fome e curar os enfermos. A lei de Deus, ela permitia obras de misericórdia no sábado. Quando o Senhor Jesus curou aquele homem, era um ato de misericórdia, mas o legalismo fez com que eles se sobrepusessem à lei de Deus. Spurgeon prossegue: nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que proibir essas atitudes não estava de modo algum em conformidade com a mente de Deus. Ao distorcer a palavra e levar uma observância externa ao extremo, perderam o sentido da lei sabática, a qual sugeria obras de misericórdia como o verdadeiro santificar do dia. Mostrou que o descanso sabático não era mera inatividade. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Não é inatividade, não é ficar com as pernas para cima. É dia de adoração, é dia de comunhão. Irmãos, tem dias que eu quero ir para minha casa, após o culto, eu estou exausto. Tem dias que os meus filhos, depois do culto, vêm: pai, vamos para casa, que eles querem ir embora. Mas eu sempre preciso lembrá-los: não, filho, nós vamos ficar com os irmãos, porque hoje é o dia do Senhor. O Senhor separou esse dia para nosso deleite. Vamos no restaurante com os irmãos. Vamos crescer com os irmãos. É um dia de descanso. É para você se desvencilhar do seu dia a dia, do seu descanso, lá das suas tarefas, dos seus afazeres no dia a dia. É um dia para você estar com a família da fé. Às vezes você só vê no domingo. E aí você nem passa um minuto com eles. É verdade, irmãos, que há coisas que nós não conseguimos fazer. Há coisas que nós não podemos deixar de fazer no domingo. Vou dar um exemplo para você. A minha esposa resolveu dar à luz no domingo. Vou falar para ela: dia do Senhor, né? Espera aí. Acho que dá para aguentar. Tive que levá-la no hospital. Um dia, um irmão precisou ir para o hospital e ele começou a ligar para os irmãos da igreja às 6 horas da manhã. O culto começa às 10. E eu fui o único que atendi. Eu tive que correr e levá-lo para o hospital. Cheguei no final do culto. Eu acho que nem consegui ir para o culto, na verdade. Acho que eu nem consegui ir para o culto. Mas eu ia deixar o irmão: fica aí. Sofre aí, meu irmão. Acabar o culto, eu passo aí. Deus é prioridade. A lei sempre permitiu obras de misericórdia. Veja, não é legalismo. Não é legalismo. Nem quando o sábado do sétimo dia havia sido instituído, nem no primeiro dia da semana. Entenda, irmãos. O dia a ser guardado, vou repetir aqui, era considerado cerimonial. O dia, o sétimo dia, ou seja,
é sujeito à mudança, porque é cerimonial. Lembre-se, toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Já o ritmo de descanso, que agora aqui é o preceito moral, ou seja, 1 dia em 7, é perene. Teve início no fim da criação e permanece até hoje. Por essa razão, os discípulos de Jesus, eles não encontraram dificuldade nenhuma em transitar do 7º para o 1º dia. Eles entenderam que a obra da redenção era muito maior do que a obra da criação, e é de fato. Observar o quarto mandamento, como fazem os adventistas, é o mesmo que você ressuscitar o aspecto cerimonial da lei. É o mesmo que você voltar a fazer sacrifícios. É o mesmo. Eles estão apegados ainda ao aspecto cerimonial. É a mesma coisa de que matar um animal num culto público. É isso que eles fazem. Eles tentam cumprir. Tentam. Não cumprem. Mas tentam cumprir o quarto mandamento. De acordo com o preceito cerimonial. Agora, como nós devemos observar o Shabat hoje? Se preparando para o dia do Senhor. Esse aqui é um ponto muito importante que nós não nos atentamos às vezes. A nossa confissão, ela nos orienta com relação a como nós devemos observar o Shabat. E eu, quando estudei isso pela primeira vez, eu vi que eu mesmo estava deixando a desejar. Veja o que a nossa confissão disse. O Shabat é assim santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações. Olha, é preciso uma preparação do nosso coração para o culto ao Senhor. Você tem 1,3 kg aí na sua cabeça, você tem que trazer o cérebro para o culto, você tem que trazer o coração para o culto. Você tem que vir preparado para cultuar. Isso não é uma tarefa fácil. Outro dia, eu não estava com o coração para o culto. E eu falei, inclusive, isso num sermão. É uma luta. Nós temos que lutar contra o nosso coração, porque nós queremos ficar lá fora, descansando, ficar em casa, praia. Queremos fazer tantas outras coisas. Queremos assistir jogo de futebol. Queremos ir para restaurante com pessoas que nem são cristãs no dia do Senhor. Por quê? Porque é prazer. Às vezes, estar aqui ouvindo um careca chato falando por 1 hora não é agradável às vezes. Ainda mais quando ele está meio bravo. Às vezes o coração não está preparado, mas nós temos que preparar o nosso coração. Os puritanos, eles preparavam seus corações no dia anterior. Antes de deitar, eles se lembravam dos atributos de Deus. Eles se lembravam dos feitos de Deus, para no domingo de manhã, ao acordar, adorar o Deus que eles refletiram na noite anterior. Então, o preparo para eles começava na noite anterior, no sábado à noite já. Algo interessante. Algo interessante. A confissão continua dizendo aqui, e ordenado os seus assuntos comuns de antemão. Ou seja, você não vai deixar para fazer no domingo aquilo que você poderia ter feito a semana toda. Não dá para entender. As pessoas deixam para resolver no domingo as coisas, como se o domingo, o culto ele tem que encaixar na sua agenda. Se der, eu vou. O culto ao Senhor, no dia do Senhor, deve ter a prioridade na sua agenda. No Brasil, se a minha família me convidasse para um aniversário no domingo, eles nem precisavam me convidar, eu não ia. Quer que eu vá? Marca no sábado. Marca no sábado. Então nós precisamos cuidar dos afazeres durante a semana. Deus deu 6 dias para você realizar ou resolver os seus problemas. Agora, no dia que é do Senhor, você não vem porque você vai resolver os seus problemas. Repito, há coisas que você não consegue mesmo, como um parto, uma doença, uma enfermidade, uma internação. São coisas excepcionais. Agora, há coisas que você poderia ter feito na segunda, na quarta, na quinta, em outro dia. Não deixe para fazer no domingo. Resolva os seus assuntos de antemão e venha para o culto do Senhor para deleite. A confissão segue. E ordenando os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observando um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam tempo, todo o tempo em exercício público e privado do seu culto nos deveres de necessidades de misericórdia. De misericórdia.
É isso que diz a nossa confissão. Nós não podemos nos esquecer que nós precisamos de nossas mentes descansadas para o culto público. Precisamos. Tem 1,3 kg de massa cefálica no seu cérebro para você usar no culto público. Afinal, nosso culto a Deus é racional. Aqui vocês não têm esse problema porque o culto de vocês é à tarde. Mas na igreja lá que eu pastorei, o culto geralmente é de manhã. E há pessoas que acabam ficando até tarde, jogando game, assistindo filme, série, ou vai dormir 3, 4 horas da manhã, depois vai para o culto. Só com o corpo presente. Só o corpo, só a carcaça. Agora, há irmãos que a gente tem que louvar a Deus pela vida deles, que trabalharam no sábado à noite e foram domingo de manhã para o culto. Tem um irmão lá que de vez em quando ele trabalha. E eu vejo o esforço que ele faz. Ele fica em pé, ele levanta, ele quer ficar acordado, ele quer prestar atenção. Fazer o quê? O trabalho dele exige que ele trabalhe no sábado à noite. Mas ele está esforçando, mas é algo excepcional. Eu estou falando de pessoas que simplesmente gastam a madrugada toda fazendo coisas que não deveriam. É domingo de manhã, só foi com o corpo presente, só a carcaça mesmo. Bom, para terminar, nós devemos observar o Shabat com deleite. Você quer saber se é um legalismo para você? Veja se você tem prazer em fazer isso, em obedecer esse mandamento. Esse é um deleite, é um prazer. É um privilégio que a gente não para pensar. Quando nós olhamos para a lei cerimonial, lá no texto de Hebreus que eu li, o sumo sacerdote ele adentrava uma vez por ano na presença de Deus. Uma vez por ano. E era algo assim que eles davam muito valor. Agora, eu e você, na nova aliança, depois que o véu foi partido de cima a baixo, nós agora que temos acesso ao Santo dos Santos, de acordo com o autor de Hebreus, nós sequer valorizamos. Um sumo sacerdote daria tudo para estar no nosso lugar. Daria tudo. É um deleite, é um prazer. O dia do Senhor é para ser priorizado. É para ser priorizado. Como crentes que amamos a Deus, nós não trocamos o dia do Senhor por coisas banais. Não trocamos, a não ser em casos excepcionais, como eu mencionei. O dia do Senhor não deve estar exprimido na nossa agenda. Se eu não tiver algo melhor para fazer, então eu vou. É preciso, irmãos, dar devida importância ao dia do Senhor. Eu vou mencionar algo que eu não sei se é a realidade aqui, mas é a realidade do meu povo lá. No culto, meu culto de manhã começa às 10h30. Tem gente que chega às 11 horas. Tem gente que chega às 11h30. Só que essas mesmas pessoas que chegam às 11 horas no culto, na segunda-feira acordam 7 horas da manhã para estar 8 na fábrica. Isso mostra o quê? A importância que você dá realmente para o culto. Uma vez, uma moça que chegava atrasada todo domingo ela chegava atrasada, e eu fui conversar com ela. Não, mas é que eu tenho filhos e tal, tenho que me arrumar, não dá tempo. Tá, mas que hora você entra? Você consegue chegar? Você chega atrasado no serviço? Não. E que horas você acorda? Bem mais cedo. Parece coisa boba, mas apenas revela o nosso coração. Apenas revela aquilo que está no nosso coração. Uma vez, eu vou confessar um pecado para vocês. Há muito tempo atrás, eu acordei com uma dor de cabeça. Porque eu tenho um olho claro, então luzes nos meus olhos, acaba que me dá muita dor de cabeça, sol. E eu tenho muita dor de cabeça. E um dia, eu acordei mal, enxaqueca. Eu pensei assim, acho que eu não vou no culto hoje não. Mas logo eu pensei, tá, se fosse segunda-feira com essa dor de cabeça, eu ia trabalhar? E aí eu cheguei à seguinte resposta, sim, eu iria trabalhar. Então me prostrei diante de Deus, Senhor, me perdoe. Me perdoe por considerar o meu trabalho mais importante do que o Senhor. Porque eu não deixaria de trabalhar naquela fábrica barulhenta que ia piorar minha dor de cabeça. Mas eu deixaria de ir no culto por causa dessa dor de cabeça. Então muitas pessoas faltam no culto público por coisas que elas não faltariam
se fosse para trabalhar, se fosse para uma viagem, se fosse para uma diversão. Não vou porque eu tô cansado, eu trabalhei à noite. Chama para ir para a praia, chama para ir para um restaurante, fala que você vai pagar, chama para um churrasco. Aí vai. Aí vai. Isso revela somente o nosso coração. Revela a importância que nós damos ao dia do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa. Será mesmo? Uma pergunta que nós precisamos responder. E eu vou terminar. Há um organograma interessante. Você, quando pensar em não ir ao culto, se tiver essa dúvida, por exemplo, será que você deve ir ao culto no domingo? Aí você está em dúvida. Aí eu pergunto para você, você tem algo melhor a fazer no domingo? Se a sua resposta for não, então vá ao culto. Se a sua resposta for sim, sim, eu tenho algo melhor a fazer. Eu te pergunto, você tem certeza mesmo? Tem certeza que você tem algo melhor a fazer? Se você me responder que não, então eu te digo, vá ao culto. Se você responder que sim, eu vou te dizer assim, então repita comigo. Senhor, eu vou fazer tal coisa no dia do Senhor, porque é mais importante do que estar com o Senhor no dia do Senhor e com os meus irmãos. Tem coragem de dizer isso? Se você tiver coragem de dizer isso, eu lamento por você. Agora, se você não tem coragem para dizer isso, vá ao culto. Se você ainda pensa que essa coisa que você quer fazer no domingo ainda é importante, você pensa, é importante para você mesmo, de verdade? Se você falar que não, eu digo, vá ao culto. Se você falar que sim, eu vou perguntar, tem a ver com o seu trabalho? Com o sustento da sua família? Sim, tudo bem. Não, então vá ao culto. O que você vai fazer poderia ter sido feito em outro dia da semana? Não, é uma obra de misericórdia. Então tudo bem, meu irmão. Agora sim, poderia ter sido feito ontem. Então vá ao culto. Vá ao culto. Amar ao dia do Senhor para nós não é um legalismo. Nós não amamos o dia, nós amamos o Senhor do dia. É o Senhor do dia que está em voga. Ele deu um dia para nosso deleite, para a glória dele. O fim principal do homem é a glória de Deus. Quando nós menosprezamos o quarto mandamento, nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos desprezando o descanso que ele mesmo nos deu. E meu tempo já se foi. Eu falei que ia até meia-noite, né? Não. Você falou para eu ficar tranquilo com o tempo. Ok, meus irmãos, foi um pouco extenso e longo, eu peço perdão a vocês. Se ficou um pouco confuso, é o cansaço, tá? Eu preciso do descanso. Vamos orar nesse momento mais uma vez, depois o pastor Evanildo pode vir aqui à frente. Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Reconhecemos que todos nós, de certa maneira, temos menosprezado esse dia que o Senhor criou para nosso deleite, para a adoração, para a comunhão com os santos, para o nosso crescimento e maturidade na fé. A verdade, Senhor, é que quando nós desprezamos esse dia, nós estamos desprezando o Senhor, porque o Senhor é o alvo principal desse dia. Nós não nos reunimos no dia do Senhor para entretenimento ou para qualquer outra coisa, a não ser para a glória do Teu nome, a não ser para crescer na graça, no conhecimento, no aprendizado, para sermos edificados uns com os outros. Então, quando esse dia é desconsiderado, nós estamos, na verdade, desconsiderando o Senhor do dia. Então, perdoa os nossos pecados. É verdade, Pai, que muitas vezes nosso coração nem sequer quer estar aqui. Estamos pensando agora, talvez, no dia de amanhã, no jumbe para o trabalho. Estamos já preocupados com a segunda-feira, enquanto estamos aqui adorando ao Senhor. Perdoa, Senhor, por nos preocupar com coisas que não deveríamos nos preocupar nesse momento. Perdoa, Senhor, mas o nosso coração é falho. Por vezes nós seremos enganados por nossos desejos e vontades e tenderemos a menosprezar o Senhor, menosprezando o seu dia. Faça, Senhor, com que esse dia se torne um deleite para os nossos corações, para as nossas vidas, e que a partir da semana que vem, aqueles que chegam atrasados, que não cheguem tão somente porque estão com medo de serem cobrados, mas que não cheguem porque amam o Senhor. Se aqueles que faltam por qualquer coisa,
não levando em conta a importância desse dia, que não falte por o legalismo, mas que venha ao culto por amor ao Senhor e à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Tivemos um dia abençoado. Cansados fisicamente, é verdade, mas nós encontramos nas tuas palavras, nos estudos, um descanso para nossa alma. Nossa alma está descansada e deleitada no Senhor nesse dia. O nosso corpo logo vai descansar. Então, Pai, obrigado por esse dia tão puxado e cansativo, mas foi um dia para a tua glória, ao qual nós não estamos reclamando, estamos apenas agradecendo. Amém, Senhor.